Vamos falar de bons personagens? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim mostrar mais 3 bons personagens para vocês. Eu acho que eu já fiz pelo menos 3 vídeos com este tema, mostrando personagens que se destacam. E bons personagens não quer dizer que eu estou falando de pessoas bom caráter, não é isso. Personagens bons são personagens complexos, humanos, coerentes. É assim que eu classifico, né? Não precisa nem ser bom caráter, pode ser vilão, que não tem problema, mas é personagem bem constituído. Em O Estrangeiro, de Albert Camus, a gente tem o personagem Meursault, que é o estrangeiro. Ele é uma pessoa totalmente fria. À primeira vista você pensa que ele só é frio, depois você vai percebendo que ele é muito mais que frio. Ele é nihilista, para ele tudo tanto faz. Então para ele tanto faz se casar com a noiva ou não se casar. Ele não se adere às convenções sociais. Além de não ter adesão, ele também não se empolga, não se envolve com muita coisa, né? Muitos poderiam pensar, é um psicopata. Você não vê traços assim que caracterizam ele como um psicopata. Alguma coisa ou outra, mas o que o caracteriza melhor é o niilismo, é a descrença. É não acreditar em nada. E ele também não é alienado. Ele não é uma pessoa totalmente alheia à sua condição. Ele não, ele tem consciência das coisas. Ele só não se importa com elas. E este livro, e este personagem já nos arrebata logo no primeiro parágrafo. Eu acho que na primeira frase. Porque ele fala assim, a minha edição está em francês, mas eu vou traduzir. Ele fala assim: hoje mamãe está morta. Ou talvez ontem, não sei. Aí você pensa, como é que a criatura não sabe o dia que a mãe morreu? E aí, para tradução em português, não sei como ficou, mas em francês não há distinção. O verbo être pode ser ou estar. Então ele fala, aujourd'hui mamãe é morta. Aí você não sabe se ele está falando hoje mamãe está morta ou hoje mamãe é morta. Ele sabe do estado presente, que ela está morta. Ele não sabe quando ela morreu. Porque ela não vivia com ele, vivia no asilo, ele só sabe que ela está morta. Quando foi, não sabe. Mas também parece não ter interesse em saber. E aí você já fica assustado com a criatura assim. E o que é muito interessante nessa história é que, enfim, acontecem várias coisas. Eu fiz um vídeo sobre este livro, então eu vou deixar aqui se vocês quiserem saber mais detalhes. Acontecem várias coisas aqui e depois ele vai ser julgado não pelo crime que está em questão. Ele vai ser julgado pelo comportamento todo que tem. Então assim, não julgam o fato, julgam a pessoa. Então ele é julgado por não ter chorado no enterro da mãe. E ele é coerente. No fim aqui tem um lance com o padre. O único momento da história em que ele se altera é quando ele briga com o padre, porque o padre vai levar a palavra de Deus para ele, ele não quer saber. Por quê? Porque ele não acredita, para ele tanto faz. Então você não venha me encher o saco. É praticamente isso. Ele é um personagem que causa estranhamento na gente porque ele simplesmente rejeita as convenções sociais. Ele não segue regras, ele faz porque achou que devia fazer. E pronto, ele não tem adesão com as pessoas nem com as regras estabelecidas. Uma outra personagem que impressiona é a Macabeia de Clarice Lispector. Ela nos impressiona pelo nível de alienação. Ela nos causa desespero, porque a gente se pergunta como é que pode existir uma criatura como esta. Ela, em alguns aspectos, é bem diferente do Meursault, porque ele não é alienado, ela é totalmente alienada. Ela nem sabe, nem tem certeza se existe, e se existe para que existe, não sabe o que fazer, não sabe como ser. Ninguém explicou a ela como ela tem que ser, como ela tem que existir. E ela não é religiosa também, assim como ele não é, mas ela acredita em alguma coisa, ela reza porque todo mundo reza, ela faz o que todo mundo faz. Ele não, ele faz o que ninguém faz. Ela faz o que todo mundo faz, porque se ela não fizer o que todo mundo faz, ela vai fazer o quê? Se ela não sabe nem por que ela está neste mundo. Ela não tem consciência de si. Ao contrário do Meursault, que ele é totalmente consciente de si, por isso ele rejeita. Ela não, ela é
alienada da sua condição nordestina, trabalhando no Rio de Janeiro, totalmente incompetente no que faz, mal ajambrada, uma pessoa que causa aflição e irrita os outros porque ela nunca sabe o que falar e fala bobagem e, enfim, ri para os outros porque não sabe como vai reagir, enfim, coisas assim. Eu também fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar aqui, para vocês entenderem o que é Macabeia. Ela causa uma aflição na gente, às vezes ela causa identificação, às vezes a gente se identifica, causa pena, a gente tem pena de uma criatura assim totalmente despreparada para este mundo. E aí ela tem um ponto de aderência com o Meursault. Os dois são despreparados para lidar com este mundo, porque ele rejeita demais e ela adere demais. Eles estão em polos opostos. Os dois são descompensados, cada um de uma forma. Aderir demais ao mundo e distanciar demais de si, que é o caso da Macabeia. Outro ficar muito ensimesmado e muito voltado para si e pouco se importar para o resto. Aqui temos dois personagens estrangeiros, mas cada um de uma forma. E a última personagem é a mãe de Gorky, a Pelagia, totalmente diferente desses dois. A Pelagia, ela é uma mulher, comecinho do século XX na Rússia. A princípio, ela tinha um marido, assim, totalmente vítima da condição social, como é pintado aqui, então ela começou a beber e tal. O marido morre, ela tem um filho, que depois da morte do marido, esse filho já é jovem, já é grande, depois da morte do marido, este filho, ele começa a se reunir com os amigos, ele começa com um ativismo político, né? Ou seja, ele se torna um comunista. Se é que antes ele já não fosse, mas enfim, as práticas deles começam a ser evidenciadas. A mãe começa a se inteirar da condição, da situação do filho e começa a se inteirar da sua própria condição naquele mundo. Antes ela sofria com o marido, acho que até apanhava dele e tal. Agora ela teve uma libertação, o marido morreu, ela se liberta e o filho é a única coisa que a resta. E ela se aproxima bastante do filho e ela começa a aprender, ela começa a ouvir coisas lá da reunião dos camaradas, ela começa a entender sua própria condição de ser, estar no mundo. E a gente está aqui bem no comecinho do século XX. E eu acho que tem até a passagem considerada a primeira Revolução Russa, que é de 1905. Naquele contexto ali, o filho dela foi acusado, porque ele fez manifestação, tal, reivindicação, e ela, mesmo sem ele, continuou a militar. Por que ela é uma grande personagem? Não estou aqui defendendo o posicionamento político, não é isso. Ela é uma grande personagem porque a gente percebe o desenvolvimento dela, a tomada de consciência da sua condição e o seu engajamento. A gente percebe este crescimento dela, esse desenvolvimento no decorrer da história. Como ela muda de status, como ela vai se percebendo sua condição de mulher, de mãe e de pessoa política, como ela começa a atuar no mundo a partir de então. Aliás, também já fiz um vídeo sobre esta história, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada se vocês quiserem saber mais. Mas é uma personagem assim, envolvente e emocionante. Certo, então aqui são 3 indicações de excelentes personagens. Gostaria que vocês me dessem mais indicações, me sugerissem. Eu já fiz acho que 3 vídeos. E eu sempre gosto de fazer minha curadoria, né? Os melhores personagens, melhores narrativas, melhores contos, melhores... Enfim, vocês sabem que eu gosto de sempre dar essas dicas pra vocês. Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, e de deixar meu joinha aqui embaixo. Obrigada, beijos.